temos aqui na nossa disciplina é uma classificação bastante abrangente, né? Quando a gente fala de efeitos dos recursos, é uma classificação bastante abrangente. Nós falamos de efeito devolutivo, efeito translativo, nós falamos de efeito substitutivo, falaremos também de efeito expansivo ou extensivo, que pode ser classificado como subjetivo e objetivo, e esse, por sua vez, chamado de efeito objetivo interno ou externo, e concluiremos com o estudo do efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, né, oportunidade em que nós falaremos também da tutela provisória de urgência e de evidência em sede recursal. Mas comecemos então com efeito devolutivo, pessoal. Aqueles de vocês que eventualmente estão consultando o meu livro, é o primeiro item, nessa edição mais recente de 2020, está na página 1297. Vejam, quando a gente começou a falar de recursos, né, nós comentamos com vocês que o direito de recorrer é uma extensão do direito de ação, né? Essa é uma visão que eu tenho seguido, que é também manifestada por setores bastante expressivos da nossa doutrina. O direito de recorrer é uma manifestação do direito de ação. E como nós vimos em uma das aulas anteriores, quando nós reconhecemos que o direito de recorrer é a manifestação do direito de ação, por exemplo, isso nos permite examinar os requisitos do recurso, fazendo um paralelo com os requisitos da demanda, né? E por isso que muita gente na doutrina faz um paralelo, por exemplo, entre legitimidade para recorrer e legitimidade para a causa, interesse em recorrer e interesse processual, né, que o Código de Processo Civil de 73 chamava de condição da ação, mas sem dúvida alguma é ainda hoje um requisito da demanda, né? Se isso é assim em relação aos recursos, também esse modo de compreender o direito de recorrer acaba se manifestando quando a gente fala dos efeitos dos recursos. A doutrina mais recente, né, quando fala do efeito devolutivo, estuda o efeito devolutivo em paralelo com o efeito translativo, né? Alguns tratam o efeito translativo como exceção ao devolutivo, né? Mas, inegavelmente, a gente pode estudar os dois efeitos em conjunto, porque eles se relacionam, né? Mas vejam, se o direito de recorrer é uma extensão do direito de ação, parece apropriado dizer que o direito de recorrer também deve observar, né, princípios como aqueles que vocês estudaram quando estudaram, por exemplo, petição inicial, como o assim chamado princípio da correlação entre pedido e sentença, né? Quando a gente fala que há uma espécie de adstrição, né, ou uma vinculação entre aquilo que o juiz há de decidir e aquilo que foi pleiteado pela parte. É assim que a gente diz que, como regra, o juiz somente presta a tutela jurisdicional mediante provocação das partes. Isso aí está ali no artigo 2º do Código de Processo Civil, né? O processo começa por iniciativa da parte, primeira parte do artigo 2º do Código de Processo Civil. Mas, além disso, né, eu disse, o juiz só age se provocado, mas, além disso, o juiz age na medida da provocação. Então, se vocês consultarem ali o artigo 141 do Código de Processo Civil, vocês verão, que está escrito ali no artigo 141, que o juiz decidirá o mérito, ou seja, o pedido, ou seja, a lide, nos limites propostos pelas partes, né? Sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Então, o juiz decide o mérito nos limites propostos pelas partes. Isso está ali no artigo 141 do Código de Processo Civil. Semelhantemente, está ali no artigo 492 do Código de Processo Civil, que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou objeto diverso daquilo do que lhe foi demandado, né? Artigo 492, caput do Código de Processo Civil. Então, vejam, quando a gente fala desses princípios, né, princípio dispositivo, em relação
a petição inicial, a gente diz, o juiz age se provocado, primeiro, e segundo, na medida da provocação. Então, o órgão jurisdicional não pode realizar um julgamento extra petita. Se a parte pede X, o juiz não pode julgar Y. O órgão jurisdicional não pode decidir ultra petita. Se a parte pede X, o órgão jurisdicional não pode julgar X e Y, né? E ele também não pode julgar infra petita. Se a parte pede X e Y, ele não pode decidir apenas X. Não confundir, por exemplo, com a improcedência do pedido ou procedência parcial do pedido, né? Às vezes a gente vê algum estudante que faz essa confusão, como que se o juiz julga o pedido parcialmente improcedente, essa decisão seria infrapetita. Não é, né? A decisão infrapetita é aquela que deixa de julgar algo, assim como a decisão ultrapetita é aquela que julga a mais, né? Julga algo que não foi pleiteado. E assim também, a decisão extrapetita, que é a pior de todas, é aquela que nem decide o que foi pleiteado, né? E decide outra coisa que não foi pleiteada, né? Então, a decisão extrapetita, ela consegue ser ultra e infrapetita ao mesmo tempo, né? Ela não julga o que foi pleiteado e julga algo que não foi pleiteado, né? Então, o efeito devolutivo é manifestação do princípio dispositivo, né? O efeito devolutivo é manifestação do princípio dispositivo na esfera recursal. Então, quando a gente fala que o recurso vai produzir um efeito devolutivo, né? E a gente lê ali no artigo, no Código de Processo Civil, artigo 1013, né? Que a apelação devolve ao tribunal o conteúdo da matéria impugnada, a gente compreende, né, que essa expressão, né, tem a ver justamente com esse poder de disposição das partes. É nesse sentido que a gente deve interpretar o que está ali no artigo 1002 do Código de Processo Civil. Olha só que interessante. O artigo 1002 do CPC, ele fala do princípio dispositivo, né, num sentido bastante puro, e relaciona esse, digamos, direito, né, da parte de recorrer contra um pedaço só da decisão, ou se preferir a íntegra da decisão, relaciona isso a um poder de disposição da parte, né? Então a parte não é obrigada a recorrer da decisão inteira, ela pode recorrer de toda a decisão ou de parte da decisão. É interessante observar que aqui no artigo 1002 do Código de Processo Civil está a primeira manifestação do efeito devolutivo. Por quê? Porque se a parte recorre contra um pedaço, chamemos assim, autônomo do pronunciamento judicial e deixa de impugnar outro, né, pedaço dessa decisão judicial, essa porção não impugnada transita em julgado, né? Então, se eu estou diante de uma ação em que há pedido de condenação por danos materiais e pedido de condenação por danos morais, e o réu apela contra a sentença, que julgou procedentes ambos os pedidos, apenas para pleitear a redução da condenação à indenização por danos morais, né, e não impugna o capítulo da sentença dedicado a danos materiais, este capítulo transitou em julgado. Essa é uma das consequências, né, dessa impugnação parcial a que se refere o Código de Processo Civil no artigo 1002. Agora, o que é interessante observar também, e nós falaremos disso mais adiante, né, para que isso aconteça, isso que eu acabei de mencionar aconteça, é indispensável que esses capítulos sejam autônomos, né? Pode acontecer que, com a modificação de um dos capítulos impugnados, consequentemente, eu acabe, né, isso acabe repercutindo em um outro capítulo que seja subordinado. Quando vocês estudaram fundamentação da decisão judicial, quando vocês estudaram capítulos da sentença, provavelmente no ano passado, no terceiro ano, né, Direito Processual Civil 1, o professor deve ter falado de uma ordem lógica a ser observada pelo magistrado por ocasião da fundamentação da decisão judicial.
Então, enquanto no relatório ele apresenta uma relação cronológica dos eventos processuais relevantes acontecidos no processo, na fundamentação ele usa uma ordem lógica. Então, há uma ordem lógica a ser observada quando ele fala dos requisitos processuais, por exemplo. Então, ele primeiro fala da competência, assim vai indo. Né? Então, se tem uma série de requisitos que tem que ser examinados, ele não pode examinar esses requisitos de qualquer maneira, tem uma ordem a ser observada. E assim também no mérito. Quando ele vai decidir se o pedido deve ser julgado procedente ou improcedente, por exemplo, ele também, dentro do mérito, ele deve examinar essas questões ali suscitadas, as questões a serem resolvidas, né, observando uma ordem lógica, né? Então, entre as questões, normalmente, há uma relação de subordinação, né? Há uma questão subordinante e uma questão subordinada. Essa questão subordinante a gente chama de questão prévia. Questão prévia é aquela questão que tem que ser resolvida antes da outra questão, né? Então, por exemplo, antes de decidir sobre pensão alimentícia, eu tenho que decidir se o réu é pai do autor da ação de investigação de paternidade, né? Então, percebo que uma determinada questão ela é prévia em relação à outra, né? Essas questões prévias podem ser classificadas em questões preliminares e prejudiciais. A questão preliminar é aquela cuja solução pode evitar, né, o exame da questão subordinada, né? Normalmente, quando nós falamos de questões preliminares, nós nos referimos a questões que são preliminares ao mérito. Então, por exemplo, eu mencionei o exemplo da competência, ela é preliminar ao mérito. Né? A ausência de legitimidade no Ministério Público para mover ação civil pública num determinado caso, ela é preliminar ao mérito. Eu tenho que saber se o Ministério Público tem legitimidade para propor esse tipo de ação. Né? Então, questão preliminar. Por quê? Porque dependendo da solução que eu der à questão preliminar, eu não entro na questão subordinada. Então, se o juiz diz o Ministério Público não tem legitimidade para propor ação, o que ele há de fazer normalmente? Extinguir o processo sem resolução do mérito. Né? Agora, há questões preliminares que estão dentro do mérito. Né? São temas cuja solução evita ou impede o exame da questão subordinada, mas dentro do mérito. O exemplo mais lembrado é o da prescrição. Então, se o juiz decide que o direito pleiteado pelo autor contra o réu foi alcançado pela prescrição, direito afirmado foi alcançado pela prescrição, ou seja, a pretensão prescreveu, ele não vai verificar se a dívida existe ou não existe, né? Ele vai decretar a prescrição, né? Interessante observar, porque a prescrição atinge a pretensão do credor. O que é a pretensão do credor? É a afirmação de direito. Então, quando o juiz decreta a prescrição, ele vai dizer o seguinte, olha, esse direito que o autor afirma ter foi alcançado pela prescrição, né? Esse direito afirmado pelo autor foi alcançado pela prescrição. Ele não diz assim, o direito não existe. Entendam? Mas, uma vez decretando a prescrição, né, ele vai extinguir o processo, ele vai solucionar o mérito, melhor dizendo, com base nesse fundamento. Ele não entra nos demais fundamentos, né? Ele não vai verificar se o réu devia, não devia, etc. e tal. Ele não vai dizer, a dívida que existe prescreveu. Ele diz, a dívida afirmada, a pretensão do autor prescreveu. Então, aqui são questões preliminares. E as prejudiciais são aquelas cuja solução determina, pessoal, o modo como vai ser julgada a questão subordinada. A questão prejudicial é aquela cuja solução determina o modo como a questão subordinada haverá de ser solucionada. Então, acabei de mencionar para vocês, agora há pouco, uma relação de prejudicialidade entre pedidos, né? Pedido de declaração de paternidade é prejudicial em relação ao pedido de alimentos. Se o juiz, olha só que interessante, isso é bom para aqueles de vocês que têm interesse em fazer concurso para magistratura, né? Imagine a seguinte situação, eu movi ação de paternidade e ação de alimentos em conjunto. São duas ações. Não é uma ação só com dois pedidos, ok? São duas ações. Né? Ação declaratória de paternidade, que para alguns é constitutiva, para mim é declaratória, eu sigo essa linha doutrinária, né? E ação de alimentos, que é condenatória.
Então são duas ações, declaratória e condenatória. Se o juiz julga improcedente o pedido de declaração de paternidade, o que ele faz com o pedido de alimentos? Ele deixa de julgar? Ele vai dizer assim, eu deixo de julgar o pedido de alimentos, porque eu julguei improcedente o pedido de paternidade? Não. Ele vai julgar, aliás, ele tem que julgar o pedido de alimentos para julgar improcedente o pedido de alimentos, né? É uma coisa interessante essa. A solução da questão prejudicial repercute na questão subordinada. Agora, imaginem, aproveitando ainda este exemplo, em que a sentença julgou procedente o pedido de paternidade e julgou procedente o pedido de alimentos. Você está advogando para o réu na ação, né, nesse processo. E apela contra a sentença apenas para discutir o problema atinente à declaração de paternidade. É possível isso? Sim. Você diz assim, mas o artigo 1002 permite que eu impugne a sentença no todo ou em parte. Eu posso impugnar a sentença apenas naquela porção em que o juiz decidiu esse capítulo? Né? A gente usa a expressão capítulo de sentença nesse sentido. Né? É um capítulo da sentença que julgou esse pedido. Pessoal, a expressão capítulo é empregada, tá, pelo Código de Processo Civil. Deixa eu achar aqui o artigo para vocês certinho. Né? Por exemplo, no artigo 966, parágrafo 3º, diz ali, a ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. Semelhantemente, o artigo 1009, parágrafo 3º, diz do cabimento da apelação, não é? Apenas é possível, mesmo que um dos temas que estejam no artigo 1015 integra um capítulo da sentença. E assim também o parágrafo 5º do artigo 1013, né? Trata de capítulo da decisão impugnada. A gente vai voltar a falar disso no momento oportuno, né? Mas quando eu impugno um capítulo da sentença, do qual decorre a solução de outros que lhe sejam subordinados, né? Esse capítulo subordinado não transita em julgado. Então, se eu apelei contra essa sentença, que eu estou usando aqui como exemplo, só para discutir a declaração de paternidade, não discutir a pensão alimentícia, o capítulo relacionado à questão da pensão alimentícia, ao pedido de alimentos, ele fica guardando a solução do recurso em relação ao primeiro capítulo, né? Então, por que eu estou falando isso tudo? Para deixar bem claro para vocês, né, inclusive porque a gente está gravando aqui para vocês consultarem depois, que essa expressão que muita gente na doutrina coloca com base, ou faz com base, no artigo 1002 do Código de Processo Civil, né, no sentido de que aquilo que não foi impugnado transita em julgado, ela não deve ser levada em consideração, tida como verdadeira, sem reservas, né? A trânsito em julgado do capítulo não impugnado da decisão judicial, né, seja da sentença, seja de decisão interlocutória, se esse capítulo não impugnado for autônomo, tá certo? Vejam, bom, então esse é o primeiro ponto que me parece importante destacar, né? O segundo ponto que me parece relevante, a gente chamar a atenção de vocês aqui, diz respeito à terminologia empregada. Nós usamos a expressão efeito devolutivo até hoje e por razões históricas. Isso é uma coisa interessante. E eu vou citar aqui um exemplo para vocês. Eu também acho bastante interessante, né? Que é um exemplo recente de algo que tem acontecido, nesse caso aqui que eu vou citar para vocês, ali na Espanha. Como vocês sabem, ali na Espanha eles vivem em uma monarquia também, né? Por que eu vou falar isso para vocês? Vejam, em primeiro lugar, a expressão efeito devolutivo, se vocês pesquisarem no dicionário, devolver significa restituir, dar de volta, né? E eu já li esses dias atrás, na verdade já faz tempo, eu estava lendo um desses resumos para concurso, cuidado, porque às vezes a pessoa que faz resumo para concurso não entende daquilo que está falando, né? Mas eu estava lendo um desses livros esses dias, e daí o autor disse mais ou menos assim, que se usa a expressão efeito devolutivo porque
o judiciário deu a decisão e por algum motivo a parte se insurge contra a decisão e quer devolver a solução ao tribunal. Não tem o menor sentido isso, tá bom? A expressão devolver, nesse caso aqui, é usada por razões históricas. A expressão devolver é usada por razões históricas. Como é que funcionava antigamente? O imperador, ali no direito romano, na época de Roma, o imperador delegava poderes às pessoas, a determinadas pessoas que ele escolhia, para que essas pessoas atuassem como juízes. E lá atrás, pessoal, se vocês consultarem as fontes, né, aqui na nossa universidade, tem uma obra que vocês podem consultar, quando for possível voltar à universidade, do professor Alcides de Mendonça Lima, e outra do professor Egas Dirceu Muniz de Aragão, em que eles descrevem esse aspecto histórico. Antigamente, o imperador escolhia alguém para exercer o papel de juiz e dava, né, poder para essa pessoa, outorgava poder para essa pessoa. De modo que quando alguém não concordava com a decisão dessa pessoa, você não atacava a decisão da pessoa, mas o poder que essa pessoa havia recebido. Então, vejam. Então, por exemplo, se a Maria Eduarda aqui é a imperadora e escolhe para ser juiz na região de Maringá o Lucas. E diz, olha, Lucas, você vai ser juiz em Maringá. Me representa lá, amigão. E eu sou uma parte aqui em Maringá litigando. Eu digo, olha, não concordo com a decisão do Lucas. Dizer que não concordava com a decisão do juiz nomeado pela imperadora nesse exemplo, significava não discutir o acerto em si mesmo da decisão. Mas, aspas, esse poder divino que tem o imperador, porque, note, se ele tem um poder divino, eu não posso separar esse poder, né? Ele está ali em nome daquela pessoa julgando. Então, eu estou atacando o próprio poder, a própria pessoa. Então, quando se recorria, pessoal, antigamente, você atacava o próprio juiz, entre aspas, e esse juiz devolvia o poder recebido. Então, a expressão efeito devolutivo, o verbo devolver, né, digamos assim, decorre de razões históricas. No direito romano, o imperador concentrava todos os poderes. E ele delegava esses poderes para realizar julgamentos. Aqueles de vocês que gostam de ler a Bíblia, devem lembrar de um trecho lá de Moisés, que ele estava lá com a turma dele lá, né? E daí o sogro de Moisés foi ali encontrar com Moisés. E o Moisés estava ficando louco de trabalho, né? Porque o povo dava trabalho, aquela turma lá do Moisés, né? E daí o Jetro, que era o sogro de Moisés, falou assim, Moisés, delega poderes aí, escolhe o pessoal mais experimentado e tal, e dá poderes para eles decidirem. Se aquilo que não der certo dessas decisões, volta para você. Olha bem, não sei a versão da Bíblia que vocês têm aí, mas dependendo da versão, vocês vão encontrar essa expressão ali também, né? E assim também lá na época do direito romano, né, que é depois de Moisés. O imperador concentrava os poderes e delegava poderes para realizar julgamentos. Caso alguém impugnasse a decisão proferida pelo órgão delegado, né? Exemplo, sei lá, o Pôncio Pilatos, por exemplo, esse devolvia o poder ao imperador, né? O poder que havia recebido. Então, veja, pessoal, e nunca se esqueçam disso, isso aqui vai deixar muito claro para vocês o pensamento, né? O verbo devolver surgiu lá atrás para explicar essa devolução do poder devolvido pelo aquele agente, aquele órgão, sei lá, que recebera o poder do imperador. Então, não era o efeito devolutivo do recurso que devolvia a matéria impugnada, como hoje a gente estuda, né? Porque a linguagem é viva. A gente vai usando uma expressão e ela vai se transformando ao longo da história, né? Então, hoje, quando eu falo em efeito devolutivo, eu me refiro àquele efeito do recurso consistente em permitir que matérias impugnadas pela parte sejam transferidas ao tribunal, por exemplo, né? Mas o verbo devolver, ou o nome devolutivo, existe até hoje, é usado até hoje, mas tem uma origem histórica. Por quê?
Porque a pessoa que proferir a decisão impugnada, aquela pessoa devolvia o poder que recebera. Então, o nome devolutivo existe para isso. Então, nada de querer identificar uma explicação lógica para essa expressão. E cuidado com esse pessoal que escreve por aí e fica querendo inventar, tá? Eu citei aqui o professor Alcides Mendonça Lima, a professora Egas Dirceu Muniz de Aragão. Tem um livro muito bom, de um autor bastante jovem, chamado Rodrigo Barioni, né, sobre efeito devolutivo. Se alguém tiver interesse, ele também fala a mesma coisa, explicando isso por razão histórica, né? Por razões históricas. Então, por exemplo, quando está escrito ali no artigo 1013 do Código de Processo Civil de 2015, que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, se você ficar procurando um sentido lógico para o verbo devolver nesta frase, você não vai entender a frase. Porque você vai dizer assim, mas peraí, a apelação devolverá ao tribunal? Como assim a apelação devolve? O tribunal deu alguma coisa, daí a apelação devolve de volta, manda de volta? Não tem sentido. Só tem sentido se você entender isso que eu estou dizendo. O verbo devolver aqui é usado por razões históricas. Então aqui a gente tem que entender que a frase significa: a apelação transferirá ao tribunal a matéria impugnada. Ou a apelação submeterá ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada. Né? Então, o verbo devolver aqui, no caso da apelação, significa transferir. Né? Significa transferir. Tá certo? Ok? Agora, vejam, aqui um outro ponto interessante. Quando nós falamos falamos da definição de recurso... sim, antes, me perdoem, deixa eu voltar aqui, que eu ia falar para vocês da Espanha, e eu vi uma notícia semana passada. Eu sou espanhol também, né, eu tenho dupla cidadania, né, então eu tenho, como o pessoal, é uma expressão que o pessoal gosta de usar, eu tenho lugar de fala para falar mal disso aqui, né? É muito engraçado. Eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui uma notícia. Eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp uma notícia que de ontem, na verdade. Não, dia 25, na verdade. Né? Que é uma discussão política que está acontecendo ali. Né? Daí um dos políticos falou assim, Teodoro Garcia, disse assim, hoje o rei deveria ter estado em Barcelona, porque o rei é que transfere aos juízes o poder de fazer justiça. Né? É interessante isso, pessoal, porque a Constituição Espanhola até hoje, né, diz mais ou menos assim, que, inclusive nas decisões, né, que os juízes proferem na Espanha, eles usam ainda até hoje uma fórmula assim, em nome do rei, né, e tal, sabe, aquelas fórmulas tabeliões, igual a gente vê às vezes em escrituras públicas aqui no Brasil, né, aos não sei quantos anos do nascimento de e tal, né, aquelas coisas que o pessoal usa como de uma maneira ritualística, né, e lá na Espanha até hoje eles falam em nome do rei. Daí tem essa coisa que algumas pessoas até hoje pensam dessa maneira, lá em países como esse espanhol, né, que o rei transfere aos juízes, porque o rei recebeu esse poder divino, porque só isso explica a Velma Realiza, o rei recebeu esse poder divino de fazer tudo isso, e como o poder divino é indivisível, ele vai lá e dá um pozinho de poder divino, como se fosse uma fada, para o juiz ir lá e decidir no caso concreto. Né? Que é uma coisa esquisita, se você olha historicamente, mas se você olhar para outros modelos, né, como no caso da Espanha, eu vou postar essa notícia para vocês, que eu achei muito curiosa, eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp também, aqueles de vocês que tiverem interesse, depois podem ler ali com mais tempo, né? Essa perspectiva que eles têm. Bom, então, pode parecer um capricho, mas isso tem importância entender bem esse negócio da terminologia. Agora, voltemos. Justamente porque a expressão efeito devolutivo pode gerar esse tipo de confusão, é que uma parcela da doutrina, pessoal, sugere o uso de outros termos no lugar de devolutivo. Porque eles dizem, olha, como ninguém devolve nada para ninguém, né? Talvez devêssemos usar
outras expressões nesse lugar, a depender do tipo de recurso. Porque, vejam, os recursos, como regra, são dirigidos a outro órgão diferente daquele que proferiu a decisão impugnada, né? No sistema brasileiro moderno, né, no sistema brasileiro contemporâneo, normalmente esse órgão é uma instância hierarquicamente superior. Então, contra a sentença do juiz de primeiro grau, eu posso interpor uma apelação que vai ser julgada na Justiça Estadual, por exemplo, Tribunal de Justiça, né? Então, daí eu digo que o recurso é dirigido a uma instância superior. Nem sempre foi assim historicamente, né? Já houve épocas em que os recursos eram julgados por instâncias, por órgãos de uma mesma instância, né? Grosso modo, bem grosso modo, seria como, por exemplo, contra decisões de juízes da comarca X, né? Coubesse recurso a serem julgados por juízes de uma outra comarca vizinha. Porque, veja, o deslocamento para os tribunais não era tão simples, né? Então, dependendo do tipo de processo, isso se resolvia entre órgãos diferentes, mas que estavam em níveis similares, pelo menos, né? Hoje, não. Quando a gente fala de apelação, de agravo de instrumento, de recurso especial, a gente fala de uma outra instância superior. Mas nem sempre é assim. Então, por exemplo, o recurso de embargos de declaração, que é um recurso sui generis, é um recurso bem peculiar, né? Ele é julgado pelo mesmo órgão que proferiu a decisão recorrida, né? O recurso de embargos de declaração, ele não é dirigido à instância hierarquicamente superior, né? Não é, seria um absurdo, na verdade, se pensar nisso, né? Embargos de declaração contra a sentença ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, né? O recurso de embargos de declaração é dirigido ao mesmo órgão que proferiu a decisão impugnada. É um recurso sui generis que tem uma função bem específica, né? Então, vejam, com base nisso, o professor Alcides Mendonça Lima, já falecido, saudoso jurista, baita processualista, eu recomendo àqueles de vocês que tiverem interesse no estudo de processo de execução, a consulta a obra dele sobre execução, professor, eu tenho aqui também comigo, aqueles que tiverem interesse, é um clássico do direito processual civil. O professor Alcides Mendonça Lima, ele sugere que no lugar de efeito devolutivo, se usassem as expressões efeito de transferência, né? Quando o recurso transferir a matéria impugnada à instância superior, e efeito regressivo, quando a matéria objeto de recurso, né, tiver que ser decidida pelo próprio órgão que proferiu a decisão recorrida. Então, ao invés de usar a expressão efeito devolutivo, né, a gente poderia falar daí, então, efeito de transferência, né, e efeito regressivo. Isso não é tão pacífico na doutrina. Por exemplo, a professora Ada Pellegrini Grinover critica a opinião do professor Alcides Mendonça Lima, né, falando que isso não faz muito sentido. De todo modo, me parece, aqui para nós, que no mínimo, né, é algo útil para que nós compreendamos o fenômeno, tá? Então, funciona muito bem, para que vocês entendam a matéria, falar em transferir o conhecimento da matéria a outra instância, ou falar em efeito regressivo quando há decisão pela mesma instância, né? Importante, pessoal, e abrindo aqui um parêntese importante, não tem a ver com o efeito devolutivo aquilo que a própria lei processual chama de juízo de retratação. Juízo de retratação não é efeito devolutivo do recurso. Juízo de retratação não é efeito devolutivo do recurso. Há situações, pessoal, em que a lei admite que o próprio órgão que proferiu a decisão recorrida volte atrás, né? Há situações em que a lei permite que o próprio órgão que proferiu a decisão recorrida volte atrás. Isso acontece, pessoal, como regra, né? Isso acontece como regra. Em se tratando de recurso de agravo, né? Então, no caso do agravo de instrumento, eu interponho o recurso no tribunal,
o juízo acuó, o juízo recorrido, né, é comunicado da interposição do recurso e ele pode se retratar, ele pode voltar atrás, certo? Mas isso é por força da lei. A lei admite que, havendo a interposição do recurso, o juiz volte atrás. Isso é permitido no caso do agravo de instrumento, isso é permitido, previsto no caso também do recurso de apelação, mas no caso do recurso de apelação é uma excepcionalidade, né? Quando é que é permitido o juízo de retratação no juízo de retratação, no recurso de apelação? Vejam, importante entenderem aqui comigo. Existe um fenômeno que por muitos é chamado na nossa doutrina de princípio da primazia do mérito, tá? Princípio da primazia do mérito. Aqueles de vocês que têm meu livro, daí vocês vão ter que dar uma olhadinha lá na parte geral, que está no começo do livro, em que eu falo disso aqui também. Não é um princípio novo que surgiu com o CPC de 2015, tá certo? Não é algo que não existia, porque a vida inteira, sem dúvida, né, o mérito é mais importante, é importante, etc. Mas o que sucede é que, inegavelmente, pessoal, inegavelmente, o Código de Processo Civil de 2015 deixou bem claro que, tanto quanto possível, o juiz deve manifestar-se sobre o mérito. Eu me lembro, quando a gente começou a discutir o anteprojeto do novo CPC, eu lembro que numa das reuniões, o pessoal falou assim, olha, a gente tem que fazer o código de um modo que o juiz tem que se sentir como se estivesse com um mal-estar por extinguir o processo sem resolução do mérito. Sabe? O juiz falou assim, putz, eu não tenho saída. Eu não tenho o que fazer aqui para decidir o mérito. Eu não tenho como, aspas, salvar o processo. Eu tenho que extinguir o processo sem julgamento do mérito, porque realmente não tivemos como solucionar esse problema processual aqui, né? Então, sempre que possível decidir o mérito, o juiz haverá de fazê-lo. Isso explica, por exemplo, ali no artigo 485 do Código de Processo Civil, que trata, do Código Claro do Processo Civil de 2015, que trata das decisões terminativas, ou seja, aquela classificação doutrinária, né? Decisões terminativas e decisões definitivas. Definitivas são as que decidem o mérito. Terminativas são aquelas que terminam o processo, né? Interrompem de alguma maneira o processo, sem que se chegue ao mérito. A decisão terminativa, pessoal, é frustrante, né? É claro que, eventualmente, se você está divulgando para o réu, né, para você é bom, sob o ponto de vista prático, entre aspas, que o juiz extinga o processo dizendo que o autor não tem legitimidade para ajuizar a ação. Então, eu não decidi o mérito, mas para o réu tá bom, ele que venceu, né? Agora, sob o ponto de vista da tutela jurisdicional, é frustrante, por exemplo, né, que eu tenha que extinguir o processo porque faltou ali um aspecto documental, por exemplo, faltou ali um aspecto formal, né, que não foi suprido, e daí então leva à extinção do processo sem resolução do mérito. Mas justamente porque isso é tratado pela lei processual como algo excepcional, é que o Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo 7º do artigo 485, diz: interposta apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 dias para retratar-se. O juiz terá 5 dias para se retratar. Então, vejam, caso, por exemplo, o juiz tenha proferido decisão com base no artigo 485, inciso 6º, para aproveitar um exemplo... Não, inciso 4º. Verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é aquilo que a gente chama de pressupostos processuais, né? Então, diante da ausência de um pressuposto processual, né, que não pode ser corrigido, o juiz se vê na contingência de extinguir o processo sem resolução do mérito, ali no caso do artigo 485. Nesse caso, normalmente, quem vai apelar contra a sentença será o réu, né? Perdão, será o autor, melhor dizendo. Desculpa a confusão. Será o autor. O juiz extingue o processo sem resolução do mérito, né? O autor apela contra a sentença dizendo, não, excelência, não é o caso de extinguir o processo. Nesse caso, dá para manter o processo vivo, né?
porque esse vício não é tão grave assim, ou não há vício, e etc. e tal, o juiz está errado. Então, o juiz, antes de enviar a apelação para o tribunal, a lei permite que ele, no caso aqui do artigo 485, parágrafo 7º, ele se retrate. Mas, reitero, juízo de retratação é outro aspecto que não decorre do efeito devolutivo. Quando o juiz se retrata, ele não está julgando o recurso, ok? Assim como quando o juiz julga os embargos de declaração, ele está julgando o recurso, ele não está se retratando. Pode até haver retratação. O juiz pode fazer uma mudança da decisão e dizer que não foi por causa do julgamento do recurso, que seria outra coisa. Mas juízo de retratação não decorre do efeito devolutivo, tá bom? Isso acontece nesse caso e em outros casos em que a lei permite também o juízo de retratação, tá certo? Então, não confundir juízo de retratação com efeito devolutivo, né? Eu mencionei aqui para vocês, pessoal, o recurso de embargos de declaração, que é um recurso dirigido ao próprio órgão que proferiu a decisão recorrida, e nesse caso, seguindo aqui a expressão sugerida pelo professor Alcides Mendonça Lima, a gente poderia falar em efeito regressivo, mas conquanto isso seja menos comum, há outro recurso que é julgado pelo mesmo órgão que proferiu a decisão recorrida, previsto na nossa lei processual, que é o recurso chamado de embargos infringentes, que está previsto no artigo 34 da Lei 6.830 de 1980. Né? A Lei 6.830 de 1980 é a lei de execução fiscal, e essa mesma lei estabelece que em determinadas ações de valor, cujo valor da causa seja um pouco menor, né? Vocês podem consultar ali esse dispositivo, não cabe apelação contra a sentença, e contra a sentença cabe apenas recurso de embargos de declaração, né, que tem esse propósito de suprir obscuridade, etc. e tal, omissão, etc. e tal, e tem o recurso de embargos infringentes. Esses embargos infringentes, assim chamados nessa lei, eles são julgados pelo próprio órgão prolator da decisão. Então é como se fosse, aspas e grosso modo, uma apelação para o próprio juiz. Ok? Como se fosse uma apelação para o próprio juiz. Tá? Bom, então com base nesses exemplos, a gente pode dizer, né, que, vamos chamar assim, o que nós chamamos de efeito devolutivo pode ocorrer quando o recurso é julgado por um órgão jurisdicional hierarquicamente superior àquele que proferiu a decisão recorrida, nesse caso a gente vai chamar isso de efeito de transferência, ou pelo mesmo órgão que proferiu a decisão recorrida, e nesse caso a gente já vai chamar isso de efeito regressivo, tá certo? Pessoal, eu vou interromper a exposição teórica, vamos chamar assim, né, por aqui, e eu vou prosseguir nessa exposição na aula que vem, na aula de amanhã. Daí a gente faz a segunda parte de efeito devolutivo e já fala do efeito translativo, tá certo? Mas eu fico aqui à disposição, o restante aí desses próximos minutos, né, que a gente vai ter aqui, eu fico à disposição para a gente solucionar dúvidas a esse respeito, né, do que a gente falou até agora.